pastor Adriano, da Igreja Batista Planalto do Sol. Quero deixar aqui para os irmãos da Igreja Batista do Monte Sião, pastor Reinaldo, o nosso abraço aqui fraternal. Queria deixar aqui uma mensagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16, tá bem? Nós vamos meditar rapidamente nessa palavra e deixar uma palavra no coração da amada igreja e dos amados irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, mas se o sal torna insípido, com que se há de se salgar? Para que nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina todos que estão na sua casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém? Essa palavra, ela faz parte do primeira sessão do Sermão do Monte, onde Jesus estava lá ensinando os discípulos e toda aquela multidão que estava ao redor dele, e ele trata aqui de uma palavra gloriosa para nós, para a nossa reflexão. No versículo 1 ao 12, ele trata lá de 8, para algumas interpretações, 9 elementos do caráter cristão. 9 elementos que devem compor o nosso caráter como cristão que somos. E aqui, no primeiro momento, ele fala sobre 2 elementos, né, que dizem respeito exatamente ao padrão moral que nós cristãos devemos ter na condução, no nosso andar, mas também ao influenciar pessoas no mundo onde nós vivemos. Em casa, né, na família, no trabalho, na roda de amigos, onde nós estamos, nós temos o desafio de levar esses elementos do caráter cristão. E de uma maneira gloriosa, Jesus resume aqui em 2 elementos. Primeiro, ele fala do sal. O sal naquela época era usado para tempero, como é hoje, mas era usado também para conservar alimentos, já que não havia refrigeração naquele momento. E ele trata o sal da seguinte maneira: ele diz que o sal era um tempero para o alimento, assim como conservação para o alimento. O sal também que perdia o seu sabor, ou cloreto de sódio, quando o sal perde o cloreto de sódio, que é a essência do sal, ele perde o sabor. Ele estava dizendo lá para eles a mesma coisa, fazendo uma comparação aqui, que aqueles cristãos que não tinham o Espírito Santo, que não tinham Deus no seu coração, perdiam a sua essência. Então, como sal que somos, nós temos a responsabilidade de poder realmente ser tempero, dar sabor à relação com as pessoas com quem nós convivemos. E o segundo ponto, ele fala também da luz, né, que a luz não se acende uma luz e coloca debaixo do alqueire, debaixo da cama, mas você acende e coloca no lugar mais alto onde você acendia. Naquela época não havia luz também, luz elétrica, então as luzes eram lamparinas que eram acesas e colocadas dentro dos ambientes onde eles se encontravam. E a luz aqui diz respeito realmente àquilo, à evidência do nosso caráter como cristão. Como que nós estamos influenciando as pessoas que nos cercam. E vou dizer uma coisa que o Senhor me colocou no coração ao falar sobre esse contexto, ao falar sobre esta passagem que nós estamos comentando aqui, que é exatamente o quanto que nós temos sido luz verdadeira. O Evangelho de Cristo é luz, a palavra de Deus é luz, Jesus é luz. Ele mesmo disse em João capítulo 9, versículo 5, que Ele é a luz do mundo. E o quanto que nós, como cristãos, pequenos cristos, aqueles que realmente estão debaixo da graça, mas estão também buscando ser ou imitar a Jesus Cristo, que é a nossa maior referência nessa nossa caminhada. Nós temos visto um pouco de tudo neste cenário mundial, cenário local, onde muitas pessoas têm transformado, negligenciado, negociado a palavra do Senhor. E Jesus vem com esse texto maravilhoso para nos ensinar, assim como ensinou os discípulos e aquela multidão, para nos ensinar qual deve ser a nossa conduta. E aqui eu deixo no coração dos irmãos
é exatamente essa reflexão, o quanto que nós temos sido sal e luz na vida das pessoas que nos cercam. A palavra de Deus diz que se nós pudermos falar da palavra, podemos falar, mas antes de falar da palavra, o nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa fala, o nosso pensamento fala muito antes mesmo e muito mais alto do que qualquer palavra que nós queiramos, né, compartilhar com as pessoas que nos cercam. Então, o nosso testemunho cristão, a nossa caminhada cristã, ela pode ser sal e luz nas pessoas que nos cercam. Quanto que nós temos sido tempero, quanto nós temos usado de temperança para aproximar das pessoas, o quanto nós temos sido luz, ou seja, o quanto nós temos demonstrado de forma fiel, de forma clara, o caráter daquele que nós seguimos, daquele que nós aprendemos e que é o nosso Rei e Salvador. Deixo essa mensagem no coração dos irmãos, uma reflexão profunda, breve, mas que ela possa ser de bom grado e que ela possa atingir o objetivo para o qual o Senhor colocou no meu coração esta palavra para atingir o coração dos irmãos que aí estão. Desejo a todos um domingo, uma semana abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a Igreja Batista de Monte Sião, Deus abençoe também a vida do meu pastor e amigo Reinaldo. Um grande abraço, um beijo a todos, um beijo fraternal a todos.